E o evangelho que hoje iremos refletir, ele se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos de 28 ao 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com alegria estamos aí ainda vivenciando, não é? Esse Pentecostes em nossa vida. A ação, do Pentecostes, ele precisa ser constante em nossa vida. O mesmo Pentecostes que aconteceu com os discípulos, com Maria, com Jesus no cenáculo, é preciso também que aconteça na nossa vida todos os dias. Esta efusão do Espírito Santo em nós é que vai nos garantir essa certeza da recompensa que iremos receber do Senhor. Jesus, no Evangelho de hoje, afirma que no mundo futuro receberemos a vida eterna. Então nós não podemos, amados irmãos e irmãs, perdermos de vista esta realidade. Nós vivemos aqui nesse mundo não para adquirirmos coisas deste mundo, mas para na vida futura adquirirmos a vida eterna. É isso que nos importa. É isso que realmente deve ser o incentivo do meu e do seu coração na vivência do amor e na vivência da busca de Jesus. Quando o Evangelho de hoje vai nos iniciar dizendo que Pedro, ele começa ali a dizer para Jesus que eles haviam deixado tudo para seguir Jesus, que eles haviam deixado casa, que eles haviam deixado irmãos e irmãs, havia deixado o pai, a mãe, os filhos e até mesmo campos por causa do Senhor. Jesus, ele vai dizer isso para dizer a ele assim: olha, vocês que deixaram tudo isso por causa de mim e do Evangelho, vão receber 100 vezes mais agora, durante essa vida. Vão receber casa, vão receber irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, mas com um detalhe, amados irmãos e irmãs. Esse trechinho final do versículo 30 vai dizer que tudo isso seria dado, mas com perseguições. Se nós ainda não estamos vivendo a perseguição, se nós ainda não estamos vivendo a tribulação, é porque talvez nós não estejamos ainda vivendo aquilo que realmente é essa grande efusão do Espírito Santo em nossa vida. Vivemos esta experiência do batismo do Espírito Santo, vivemos essa experiência
de sermos transformados pela efusão do Espírito Santo, vai levar-nos a sermos perseguidos, sim. Vai nos levar a viver muitas vezes com restrições, vai nos levar muitas vezes a viver sozinhos. Por quê? Porque aquilo que o mundo tem para nos oferecer não nos leva à eternidade. Aquilo que o mundo tem para nos oferecer não nos leva a estarmos verdadeiramente em comunhão com o Senhor. Então é preciso vivermos esse reavivamento espiritual constantemente em nossa vida. É preciso viver essa efusão do Espírito Santo, é preciso fazer como Maria, é preciso fazer como Nossa Senhora, quando recebeu ali o anúncio do anjo, que seria a mãe do Filho de Deus, que seria a mãe do Salvador. Maria não compreendeu, Maria não entendeu de início a saudação, e Maria então pergunta ao anjo: mas como vai acontecer isso? Como isso vai se realizar? Então o anjo vai dizer para ela: olha, Maria, o poder do Altíssimo descerá sobre ti, e ele te cobrirá com tua sombra. Então, meus queridos irmãos e irmãs, ser coberto pela sombra do Senhor, ser revestido pela força do Altíssimo, é sermos revestidos do Espírito Santo, assim como Maria foi cheia do Espírito Santo. Maria, ao chegar ali, quando foi visitar a sua prima Isabel, o Evangelho nos diz que Maria, somente com a sua saudação, somente com o seu cumprimento, quando chegou ali na casa de sua prima, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João Batista foi batizado no Espírito Santo ainda no ventre de Isabel, porque Isabel vai dizer que a criança estremeceu de alegria no seu ventre, e ela ficou plena, cheia, repleta do Espírito Santo. Por quê? Porque Maria estava cheia, Maria estava transbordando do Espírito Santo. Então esse transbordar do Espírito Santo leva sim a vivermos as restrições, porque Maria naquela época, quando ficou grávida, Maria estava sujeita à perseguição, Maria estava sujeita à morte, Maria teve que fugir, Maria teve que ir para distante dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus conhecidos, fugir da sua terra para uma outra terra. Então isso é o que o Evangelho nos diz, que nós receberemos sim as recompensas deste mundo, mas elas virão com perseguições. Mas o que realmente importa para mim e para você é o que vem no mundo futuro. É a eternidade, é a vida eterna, é viver junto do Senhor. Por isso que nós precisamos entender o versículo final do Evangelho de hoje, quando Jesus vai dizer que muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque o amor de Deus é um amor incondicional. É um amor que não olha para aquilo que nós temos para oferecer, mas o tanto que nós estamos dispostos a aceitar de Deus, receber de Deus. E as adversidades faz parte daquilo que Deus tem para aqueles que são os escolhidos. Maria viveu isso em sua vida. Maria foi aquela que experimentou verdadeiramente a efusão do Espírito Santo, mas Maria também foi aquela que experimentou a dor, que experimentou o sofrimento, que teve a experiência de ver seu filho sendo pregado vivo numa cruz. Por isso que quando Simeão vai dizer para ela: Maria, uma espada de dor te transpassará a alma, Maria cantou, louvou a Deus quando recebeu a boa notícia que seria a mãe do Salvador. Mas Maria também ali sofreu. Maria sentiu na sua carne a dor de perder o bem mais precioso que ela tinha, que era seu filho. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nesse dia de hoje a palavra de Deus nos deve realmente a entender que a graça que Deus Pai tem para cada um de nós é esse mistério, do reino de Deus que é anunciado aos pequenos.
e que é escondido muitas vezes aos sábios, aos doutores, aos entendidos, mas é dado aos humildes. Por isso que nós peçamos a graça da humildade, da simplicidade, de assim como Maria, dizer para o Senhor: Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva, faça-se em mim segundo o teu querer. Senhor, nós nos colocamos diante da vossa presença neste momento. Queremos colocar todo o nosso ser em tuas mãos, nossas necessidades. Queremos nesse dia de hoje, Senhor, pedir ao Senhor a graça da humildade, pedir a graça de ter um coração desinteressado, Senhor, desinteressado dos bens deste mundo, desinteressado das coisas desta terra, para que possamos sim ter a visão do céu, para que possamos ter a visão da eternidade. Por isso abençoa, Senhor, a cada um de nós, derrama sobre nós toda a bênção, toda a graça, toda a luz que nós precisamos para iluminar as trevas que ainda há muitas vezes na nossa mente, no nosso coração. Que sejamos revestidos, Senhor, da Tua presença, que assim como Maria nós possamos também louvar, bendizer, glorificar o Teu santo nome, mas ter a certeza de que as dificuldades e as provações elas virão, mas que em Ti somos mais que vencedores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.